Olá! Você tem um plano para o caso de, se de repente, ganhar alguns milhões de dólares na loteria? Talvez você já tenha até escolhido um iate de luxo, um supercarro e uma mansão italiana com vista para o mar? Acredite se quiser, mas existem algumas pessoas que abrem mão deliberadamente de toda essa riqueza e hoje você vai descobrir como e por quê. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá! 8 bilhões de dólares. Você pode imaginar o quanto de dinheiro é isso? Nós não conseguimos muito bem, mas parece o orçamento de um pequeno país do que a fortuna de uma única pessoa. No entanto, é exatamente quanto dinheiro havia recentemente na conta do empresário americano Chuck Finn, até que ele decidisse doar tudo para caridade. Chuck Finn fez fortuna com a mundialmente famosa rede de lojas Duty Free. Mesmo assim, durante toda a sua vida ele sempre fez voos na classe econômica e bebeu vinho barato, embora pudesse se dar ao luxo de ter todo o luxo do mundo. Hoje em dia, já bastante idoso, mora com a esposa em um modesto apartamento alugado, sem carro, nem amenidades especiais ou roupas caras. Alguém pode chamá-lo de louco, mas nós vamos simplesmente aplaudi-lo. There's no shortage of people who need help. That's the advantage. There's it's a market that will always exist. Imagine que você se formou em Oxford, mora em uma mansão de 1 milhão de libras e recebe um salário com 5 zeros. Você trocaria isso por alguma coisa? Bem, talvez por uma mansão de 2 milhões e um salário com 6 zeros, certo? Mas o britânico Gary Stocker fez diferente. Ele trocou sua vida de sucesso como a de uma capa da Forbes pelo trabalho em um circo itinerante como uma bala de canhão. I used to work in the City of London as a lawyer. E ele gastou uma parte significativa de sua própria fortuna para equipar este circo, que estava à beira da falência. O cara paga até o salário dos artistas do próprio bolso. A propósito, só a gente que acha que esse Gary é na verdade o príncipe Harry que voltou para o Reino Unido com esse disfarce incomum? Quem sabe, talvez ele tenha voado de volta com esse canhão? Se você sempre se perguntou se alguém ganha este jogo, aqui está a resposta. Sim, mas muito raramente. David Chang, um americano dono de um restaurante, é um dos poucos a ganhar o maior prêmio do Quem Quer Ser Milionário. Mas a verdade é que esse cara não é pobre, então ele decidiu doar seu milhão para a caridade. Que cara incrível. The money is going to his Southern Smoke Foundation, which provides crisis relief for people in the food and beverage industry. Parece que este cara está aqui por acidente. Um moleque tatuado? Por acaso ele parece um milionário? Bem, ele já não é mais, mas era, até bem recentemente. Sim, há alguns anos, o Dean Schneider trabalhava como financista em sua terra natal, a Suíça, e ganhava muito bem. Mas no fundo ele sempre sonhou com uma coisa: morar em algum lugar na savana, entre os animais, longe de gráficos e tabelas. E adivinha, ele conseguiu. So since I'm communicating in their language and I'm basically living with them, I became part of their family. O cara simplesmente pegou e vendeu quase todas as suas propriedades, comprou uma passagem só de ida e se mandou para a África do Sul. Lá ele fundou sua própria fundação de caridade para ajudar animais selvagens e uma reserva natural onde investiu todo o dinheiro que ganhou. Agora, Dean vive lado a lado com uma alcateia de leões. Ele brinca com os gatos selvagens na grama, toca o ukulele para eles e luta com eles de brincadeirinha. E você deve estar pensando, por que esse cabelo da moda? Pelo que parece, com esse cabelo, os reis da selva o veem como um deles. Você acha que quando você tem muito dinheiro, nenhuma doença assusta? Ah, se fosse assim. Quando os médicos disseram ao empresário russo Denis Musin que ele precisava de uma operação ocular, ele tinha certeza de que tudo estava sob controle. Afinal, que coisa tão terrível pode acontecer quando o lucro de seus negócios dá para cobrir mais do que centenas dessas operações? Porém, então ele precisou de mais uma, e a saúde dele não voltava ao normal. Em algum momento ele ficou cego de um olho, e além disso, as articulações das suas pernas começaram a entrar em colapso rapidamente.
De um empresário de sucesso, Dennis passou repentinamente a ser uma pessoa profundamente doente. O cara tinha que fazer uma escolha: amputar as pernas ou arriscar a própria vida diariamente. Ou seja, não havia muita escolha. Mas ele resolveu lançar um verdadeiro desafio ao destino: vender o seu negócio por uma ninharia, não fazer a operação e fazer uma viagem de 120 dias pela floresta. E deu certo. Além disso, Dennis conseguiu até escalar o Elbrus. Uma conquista que mesmo pessoas com pernas saudáveis raramente são capazes de alcançar. Como isso é possível? É provável que nem mesmo um médico possa responder essa pergunta. Você conhece esse cara? Ele tem 15 milhões de cópias vendidas e 3 indicações ao Grammy em seu currículo. Tudo bem se você não sabe, é perdoável se você não é um grande fã de música pesada. Este é o Dan Spitz, ex-guitarrista da banda de metal Anthrax. Um dia, em 1995, no auge da fama, ele doou todas as suas guitarras, destruiu todos os seus aparelhos de som de ouvir música e foi estudar relojoaria. Sim, um relojoeiro metaleiro. Isso sim é uma combinação inesperada. E precisamos reconhecer que o cara fez um ótimo trabalho. Em alguns anos, ele se tornou um dos melhores em sua área. O indiscutível guitarrista da lendária banda Queen, Brian May, também encontra consolo não só na música. Você sabia que este virtuoso da guitarra tem doutorado em astrofísica? E isso não é apenas para inglês ver, não. Há alguns anos, May realmente retornou ao mundo da ciência. Ele, por exemplo, participa de pesquisas da NASA e é coautor de artigos científicos sobre asteroides. Bem, agora está claro por que as partes de guitarra nas músicas desse grupo são tão cósmicas. O nome desse cara bondoso é Roberto Mendoza e, acredite, ele entende muito de comidas deliciosas. Imagine só, ele trabalhou como chefe da Casa Branca durante décadas. Os seus pratos foram saboreados por Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Mas quando Roberto chegou à sua merecida aposentadoria, ele não parou de alegrar as pessoas com suas delícias gastronômicas. O chefe continua fazendo isso. A única diferença é que agora seus clientes são pessoas sem residência física. Tudo começou quando a mãe do Roberto o aconselhou a comprar um bilhete de loteria, embora ele nunca tenha acreditado nessas bobagens. Inesperadamente, o cara ganhou $250 000. Mas, em vez de comprar uma mansão, ele decidiu construir uma cantina para os sem-teto em sua terra natal, a República Dominicana. Honestamente, gostaríamos de provar esses pratos. Você se lembra do sádico Joffrey Baratheon, de Game of Thrones? Ele foi interpretado por um jovem ator irlandês chamado Jack Gleeson. Obviamente, após o sucesso retumbante na mundialmente famosa saga, ele foi chamado para projetos ao redor do mundo. Mas, aos 21 anos, o ator anunciou repentinamente que estava abandonando a carreira de ator. A explicação de Gleeson foi que, por ter atuado em filmes desde os 8 anos de idade, ele estava simplesmente cansado. Há alguns anos, porém, ele voltou às telas com um papel em uma pequena série de comédia. Mas, sejamos honestos, ele perdeu o melhor momento para construir uma carreira invejável. Bem, dá para entender. Depois do casamento vermelho, qualquer um precisaria descansar um pouco. Acredite ou não, as pessoas neste lugar vivem em 2031, mas isso não tem nada a ver com uma tecnologia secreta de viagem no tempo. É que existe uma cronologia diferente aqui, mas a ordem das coisas é mais parecida com a medieval. Sem telefones, sem cigarro e bebida, as casas são divididas em lados masculinos e femininos. O fundador desta aldeia é German Sterligov, um dos primeiros multimilionários soviéticos. Ele queria se tornar o presidente da Rússia, mas algo deu errado e esse homem rico desistiu de toda a sua fortuna, fundando sua própria aldeia na região de Moscou. Sem bolsa de valores, sem títulos e sem negócios. Apenas vacas, fabricação de queijo e plantações. Na verdade, não parece tão ruim. Esse cara da foto é um mero sem-teto chinês chamado Cheng Guorong. Que humilde, né? Graças a uma foto aleatória, ele se tornou uma estrela mundial e agora seu estilo é copiado por designers famosos. O sem-teto já não esperava mais que algo desse certo na vida, até que um dia ele foi capturado pelas lentes de um fotógrafo amador. Foi assim que Cheng se tornou uma superestrela com um monte de contratos valiosos. Mas infelizmente a glória não durou muito. Por algum motivo, o chinês recusou muitas ofertas lucrativas e agora, 10 anos depois, vive novamente nas ruas, revirando latas de lixo.
Já esse cara dos Estados Unidos definitivamente conseguiu aproveitar bem seus 15 minutos de fama. A primeira vez que começaram a falar sobre Jeremy Meeks foi em 2014, quando essa foto tirada durante sua prisão foi parar na internet. Imagine só, você trabalha na polícia, posta no Facebook a notícia de quantos bandidos você prendeu hoje, esperando o elogio dos moradores da cidade. Mas aparecem no post milhares de pessoas loucas por um dos vilões. Não demorou muito e a mídia batizou o cara de o criminoso mais gato da terra. O passado criminoso de Jeremy não impediu muitas agências de modelos de lhe oferecerem gordos contratos depois que ele foi solto. Imagine só, ele fazia parte de uma gangue, mas por outro lado, olha que tatuagens bonitas no rosto. Bem, e sobre esses lábios não precisamos nem falar, né? Dá pra acreditar que eles não têm nem 1 milímetro de preenchimento? Nós também não acreditamos, mas duvidamos muito que esses procedimentos de beleza sejam feitos na prisão. The system is not broken. A lot of people say that the system's broken. It's not broken. It just was not designed. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.